Sabe, o sucesso muitas vezes parece injusto quando você só enxerga o resultado e ignora tudo o que aconteceu antes dele. De fora, parece que algumas pessoas só tiveram sorte, se moveram mais rápido ou tinham alguma vantagem que ninguém mais tinha. Mas quando você olha de perto, a história quase sempre é diferente. Então aqui vão algumas coisas que fazem o sucesso parecer injusto, mas que na verdade explicam muita coisa. A primeira é estar no mercado certo. Grande parte do sucesso começa a fazer sentido quando você entende o ambiente onde aquilo está acontecendo. Existem mercados que estão crescendo, com mais dinheiro circulando, mais atenção, mais clientes surgindo e uma sensação geral de movimento. E nesses ambientes até um trabalho imperfeito consegue avançar, existe espaço, existe impulso. Mas também existem mercados que estão desacelerando, a demanda cai, as pessoas ficam mais cautelosas, o dinheiro trava e tudo começa a parecer mais difícil. Nada é impossível ali, mas tudo pesa mais. O mesmo esforço gera menos resultado, o mesmo erro custa mais caro, o mesmo talento parece menor do que realmente é. Por isso estar no mercado certo faz tanta diferença. Nem sempre é só sobre a pessoa, às vezes é sobre a onda que está por baixo dela. Você vê isso o tempo todo. Algo mediano cresce porque entrou em um mercado aquecido, algo realmente bom trava porque entrou em um mercado que já esfriou. De fora, um parece genial e o outro parece fraco, mas essa não é a realidade. Um mercado em expansão empurra você para frente. Um mercado estagnado faz tudo parecer mais pesado. E quando você entende isso, muitas histórias de sucesso começam a mudar completamente de significado. O que parecia puro talento muitas vezes tinha contexto, timing e demanda por trás. E o que parecia fracasso pode ter sido alguém tentando crescer em um lugar que já estava secando. E isso leva ao segundo ponto, o tempo. É desconfortável admitir, mas a mesma ideia pode parecer ridícula hoje e brilhante daqui a alguns meses. Às vezes alguém não vence por ser melhor, mas simplesmente por aparecer no momento em que o mercado está pronto. E isso muda completamente a forma como você enxerga gênios. Algumas coisas são simplesmente cedo demais. O produto é bom, mas ninguém se importa ainda, a mensagem faz sentido, mas ninguém está prestando atenção, a habilidade tem valor, mas a demanda ainda não chegou. Você pode se esforçar o quanto quiser e ainda assim não ver resultado. Até que o mundo muda um pouco, a atenção muda, o dinheiro muda, o comportamento muda e de repente aquilo que não funcionava começa a funcionar. Agora, isso não transforma algo ruim em algo incrível, mas faz algo bom ir muito mais longe do que iria antes. O problema é que timing é quase impossível de enxergar enquanto você está dentro dele. Quando não está dando certo, você acha que o problema é você, sua habilidade, sua disciplina, sua estratégia, mas às vezes ainda não é a hora. E aí vem o terceiro ponto, conquistar uma primeira vitória. Muita gente trava porque fica olhando só o resultado final, vê um negócio faturando alto, com equipe, estrutura, clientes, tudo funcionando e se pergunta como chegar lá, e essa pergunta muitas vezes paralisa, porque faz a distância parecer impossível. O que as pessoas esquecem é que quase ninguém começou grande. A primeira vitória raramente é grandiosa. Ela é pequena, simples, mas real. Pode ser o primeiro cliente, pode ser a primeira venda, pode ser o primeiro mês em que as coisas fazem sentido, pode ser a primeira vez que aquilo deixa de parecer um esforço sem resposta e começa a mostrar sinais de vida. E isso muda tudo, porque agora não é mais teoria, não é mais só ideia. Existe prova, existe retorno, existe algo para construir em cima. E a partir daí a próxima vitória fica mais fácil. Um negócio pequeno, mas que funciona, vale infinitamente mais do que uma ideia perfeita que nunca saiu do papel. Agora, outro ponto que muita gente ignora é ser fácil de entender. Existe uma crença estranha de que quanto mais complicado, mais valioso, então as pessoas complicam tudo. Complicam o negócio, o produto, a explicação, o site, a comunicação, às vezes porque ainda não têm clareza, às vezes porque querem parecer sofisticadas, às vezes porque acham que isso impressiona. Mas a verdade é simples, ninguém compra o que não entende. Se alguém entende em segundos o que você faz, você já está na frente. Se precisa de uma explicação longa, confusa, cheia de termos difíceis, você já perdeu a atenção. Clareza vende, confusão afasta. E muitas vezes o sucesso não está em ser mais inteligente, mas em ser mais simples. Se você precisa explicar demais o que faz, você já perdeu metade do jogo. Agora, quando você diz algo simples, direto, como eu limpo oficinas, qualquer pessoa entende na hora. Pode não parecer algo glamouroso, mas é claro. Você sabe o que está sendo vendido, entende porque alguém pagaria por isso e como aquilo
gera dinheiro. Essa clareza importa muito mais do que a maioria imagina, porque quando algo é fácil de entender, ele se torna fácil de comprar, fácil de explicar e fácil de recomendar. Ele se move mais rápido, se espalha mais rápido e transmite segurança. As pessoas não precisam parar para decifrar o que você quer dizer. E é curioso como muita gente reage a isso de forma errada. Elas veem um negócio simples funcionando, em vez de entender por que funciona, ficam incomodadas. Dizem: eu poderia ter feito isso, e talvez pudessem mesmo, mas não fizeram, porque estavam ocupadas tentando criar algo mais complexo, mais original, mais impressionante. No fim, ninguém se importa com termos sofisticados ou explicações técnicas complicadas. As pessoas querem entender de forma rápida e prática o que você resolve e o valor que entrega. E isso conecta diretamente com o próximo ponto: resolver um problema caro. Porque quando você resolve um problema pequeno, as pessoas comparam preços, pesquisam, demoram, tentam economizar, porque não existe urgência real. Mas quando você resolve um problema caro, as pessoas não comparam preço, elas comparam consequência. Se o problema gera perda de dinheiro, estresse, risco ou dor constante, a decisão muda completamente. Agora não é mais sobre pagar menos, é sobre resolver rápido. Ninguém fica procurando a opção mais barata quando o prejuízo de não resolver é muito maior. E é nesse momento que o valor realmente espera a oportunidade aparecer primeiro, para depois mostrar do que é capaz. Mas a realidade costuma funcionar ao contrário. Primeiro vêm as provas, muitas vezes no silêncio, sem reconhecimento imediato, e só depois surgem as oportunidades. Isso significa agir antes de ser validado, construir antes de ser pago, aprender antes de ser cobrado, criar antes de ser visto. Quando a oportunidade aparece, ela não vai para quem promete mais, ela vai para quem já mostrou que sabe fazer. E quando a oportunidade finalmente aparece, ela quase nunca escolhe quem tem mais potencial, ela escolhe quem já tem evidência, quem já fez, quem já testou, quem já errou, quem já construiu algo no mundo real. Porque no final, risco importa, e dar uma chance para alguém sem prova é sempre mais arriscado do que escolher alguém que já demonstrou resultado, mesmo que em pequena escala. É por isso que tanta gente talentosa fica para trás, não por falta de capacidade, mas por falta de evidência visível. E isso conecta com outro ponto que torna o sucesso aparentemente injusto: consistência silenciosa. Existe uma obsessão por resultados rápidos, por viradas de chave, por momentos extraordinários, mas a maior parte do progresso real vem de ações repetidas que ninguém vê. Dias comuns, decisões pequenas, melhorias quase invisíveis que, com o tempo, se acumulam. De fora, parece que alguém deu certo do nada, mas na realidade, aquilo foi sendo construído muito antes de se tornar visível. O problema é que consistência não é emocionante, não dá validação imediata, não gera aplauso no começo, e por isso a maioria das pessoas abandona cedo demais. E quando abandona, nunca chega na fase em que o resultado começa a aparecer, reforçando a falsa ideia de que aquilo não funciona. Outro fator que distorce a percepção de sucesso é o ambiente. As pessoas subestimam o quanto o ambiente molda comportamento, padrão e ambição. Se você está cercado de gente que joga pequeno, você começa a normalizar o mínimo. Se você está em um ambiente onde crescimento é padrão, sua referência muda automaticamente. E isso não é motivação, é exposição. O que você vê com frequência, você passa a considerar possível. E o que você considera possível, você começa a perseguir. Por isso, muitas vezes, não é que alguém seja extraordinário, é que ele foi exposto a um nível diferente de jogo. E isso se conecta com acesso. Nem todo mundo começa do mesmo ponto, isso é um fato. Algumas pessoas têm acesso mais cedo à informação, a pessoas, a oportunidades. E isso acelera o processo. Mas o erro é usar isso como justificativa para não agir. Porque mesmo que o ponto de partida seja diferente, o progresso ainda depende de movimento. E é aqui que muita gente trava, comparando o capítulo 1 da própria vida com o capítulo 20 de outra pessoa. Só que essa comparação é inútil, porque ignora todo o processo invisível que aconteceu antes. E no meio de tudo isso, existe uma verdade desconfortável: o sucesso raramente é linear. Ele parece bagunçado, inconsistente, cheio de idas e voltas. Tem momentos de avanço e momentos de estagnação, fases onde nada parece funcionar e fases onde tudo acelera de uma vez. E quem continua mesmo nesses períodos confusos, acaba se posicionando para aproveitar quando o cenário muda. No fim, o que parece injusto de fora geralmente é só incompleto. Você não está vendo o mercado, o timing,
timing, as pequenas vitórias, a clareza, o problema resolvido, a narrativa, as provas, a consistência, o ambiente e o acesso. Você está vendo só o resultado final. E quando você começa a enxergar todas essas peças, o jogo muda, porque você para de tratar sucesso como algo aleatório e começa a tratar como algo que pode ser construído passo a passo, mesmo que não pareça justo no começo. E quando você começa a enxergar isso com mais clareza, você percebe que o jogo nunca foi sobre parecer justo, foi sobre entender como ele realmente funciona. Porque enquanto muita gente continua reclamando que o sistema é injusto, outras pessoas estão estudando as regras, se adaptando e avançando mesmo assim. E isso cria uma divisão silenciosa. De um lado, quem espera condições perfeitas. Do outro, quem aprende a operar mesmo em condições imperfeitas. E essa diferença, ao longo do tempo, se torna gigantesca. Outro ponto que quase ninguém percebe é a velocidade de decisão. Pessoas que avançam mais rápido não necessariamente pensam melhor. Elas decidem mais rápido e ajustam no caminho. Enquanto uns passam semanas analisando, duvidando e esperando certeza, outros testam, erram, aprendem e seguem. E isso cria volume. E volume cria aprendizado. E aprendizado cria vantagem. Parece simples, mas é exatamente isso que separa quem fica parado de quem progride. E junto com isso vem a capacidade de suportar desconforto. Porque construir qualquer coisa relevante vai exigir que você passe por fases onde nada é recompensador, onde o esforço não parece proporcional ao resultado, onde a dúvida aparece constantemente. E a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha porque não suporta ficar tempo suficiente nesse estado. Elas querem certeza antes de agir, validação antes de continuar, resultado antes de persistir. Mas quem vence aprende a operar mesmo sem garantia, aprende a continuar mesmo sem aplauso, aprende a confiar no processo antes de confiar no resultado. E isso, de fora, parece talento, parece sorte, parece facilidade, mas por dentro é só resistência. Resistência ao tédio, à dúvida, ao erro, à comparação, à frustração. E quanto mais tempo você consegue permanecer em movimento enquanto os outros param, maior fica a distância entre vocês. E no final, quando alguém olha para isso de fora, tudo o que ele vê é o resultado. Ele não vê as decisões rápidas, não vê o desconforto suportado, não vê as tentativas silenciosas, não vê os dias em que nada parecia funcionar. Ele só vê o momento em que deu certo e chama isso de sorte. Só que não é sorte, é acúmulo, é direção, é tempo aplicado com intenção. E é por isso que, a partir de agora, a pergunta muda. Não é mais porque parece injusto, é o que eu estou ignorando que essas pessoas entenderam. Porque quando você começa a fazer essa pergunta, você sai do papel de espectador e entra no jogo de verdade. E uma vez que você entra, não tem mais como não ver. E quando você realmente entra no jogo, você percebe outra coisa que quase ninguém fala. Não existe momento perfeito. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter risco, sempre vai ter dúvida. Quem espera clareza total antes de agir acaba preso para sempre no mesmo lugar. Enquanto isso, quem aceita começar incompleto vai ajustando no caminho, vai ficando melhor com o tempo, sem perceber, já está anos à frente de quem ainda está pensando. E isso conecta com algo ainda mais profundo, responsabilidade. Porque chega um ponto em que culpar o mercado, o timing, o ambiente ou a falta de oportunidade deixa de ser explicação e passa a ser desculpa. Sim, essas coisas influenciam, mas elas não decidem tudo. O que decide é o que você faz com o que tem agora. É fácil apontar o que está faltando, mas quem constrói alguma coisa aprende a trabalhar com o que está disponível e transformar isso em progresso. E isso exige uma mudança interna, porque significa parar de buscar atalhos e começar a construir base. Significa parar de pular de ideia em ideia e começar a sustentar uma direção. Significa trocar a ansiedade por consistência. E isso não é bonito, não é rápido, não é empolgante todos os dias, mas funciona. E funciona justamente porque quase ninguém está disposto a fazer por tempo suficiente. A maioria começa motivada e para quando a empolgação acaba, mas quem continua depois disso entra em outra camada, onde disciplina substitui emoção e o progresso deixa de depender do humor. E é aqui que tudo começa a se acumular de verdade, porque pequenas ações feitas de forma consistente começam a gerar resultados que parecem desproporcionais. De fora, parece um salto, mas por dentro foi construção. E quando esse momento chega, quando as coisas começam a encaixar, quando o esforço começa a retornar, quando o crescimento se torna visível, aí sim vem aquela sensação de
de que deu certo. Só que não foi naquele momento que deu certo. Foi muito antes. Nos dias em que ninguém estava olhando, nas decisões que pareciam pequenas, nas vezes que você continuou mesmo sem ter certeza. E é por isso que, no final, o sucesso não é algo que acontece com você, é algo que você constrói. Mesmo quando não parece justo, mesmo quando não parece claro, mesmo quando não parece estar funcionando. Porque quem continua entendendo o jogo, inevitavelmente encontra espaço dentro dele. E quando isso acontece, o que antes parecia distante começa a se tornar inevitável. Não, elas dão a oportunidade para quem torna a decisão mais fácil, para quem já construiu algo, tentou algo, terminou algo, provou algo. E falando em tornar a decisão mais fácil, tem outro ponto que explica muito dessa sensação de injustiça, parecer que você consegue fazer de novo. Porque muitas coisas na vida podem acontecer uma única vez. Um bom mês pode acontecer. Um vídeo pode viralizar. Um projeto pode dar muito certo. Uma ideia pode encaixar perfeitamente. Um acordo pode funcionar melhor do que o esperado. Nada disso é tão raro assim. O que é raro é repetir. O que realmente tem valor é quando aquilo continua acontecendo. E é exatamente por isso que a consistência é tão subestimada. As pessoas comparam o dia 1 delas com o ano 7 de outra pessoa e só enxergam o tamanho da distância. O que elas não veem são os dias comuns no meio disso tudo, as vezes em que o básico foi feito bem o suficiente para manter tudo em movimento. É por isso que resultados isolados parecem maiores do que realmente são no curto prazo. Um pico chama atenção porque é visível. Já a consistência é silenciosa. Não parece impressionante enquanto está acontecendo, ela só continua acumulando até que, um dia, o resultado parece absurdo para quem está de fora. E isso leva a outro ponto que quase ninguém fala. Muitas vezes, vencer é simplesmente durar mais que os outros. Parece simples, mas é mais real do que parece. Muita gente começa, mas não continua. Elas se cansam, perdem o interesse, ficam sem dinheiro, mudam de direção, se distraem, a vida acontece. O que antes era empolgante começa a parecer lento, difícil, sem retorno imediato, e aos poucos elas vão desistindo em silêncio. E aí, do lado de fora, quem continua começa a parecer especial, como se tivesse algo a mais. Mas muitas vezes não é isso. A pessoa só não parou. Ela continuou fazendo o básico, continuou aprendendo, ajustando, tentando, melhorando, aparecendo, principalmente na fase em que tudo parecia pequeno demais para importar e lento demais para confiar. E existe mais um fator que faz o sucesso se espalhar de verdade: fazer um trabalho que as pessoas sentem. Porque a maioria das coisas que existem por aí são apenas ok. Funcionam, cumprem o mínimo, ninguém reclama, mas também ninguém lembra. São corretas, aceitáveis e esquecíveis. O que faz algo realmente crescer não é só ser tecnicamente bom, é ser percebido como algo feito com cuidado. Quando alguém sente que houve atenção de verdade, intenção, esforço além do mínimo, isso chama atenção imediatamente. Um atendimento que trata todo mundo com respeito, independente do tamanho. Um produto que claramente teve dedicação por trás. Um serviço que não parece feito no automático. Isso é raro. E exatamente por ser raro, se destaca. E quando algo se destaca assim, as pessoas falam, compartilham, recomendam. É assim que muito crescimento acontece no mundo real, não por truques, não por atalhos, mas porque o trabalho foi bom o suficiente para ser lembrado e humano o suficiente para ser sentido. No fim, o sucesso parece injusto quando você ignora tudo isso, quando você só vê o resultado final e não enxerga os anos de consistência, o posicionamento, o timing, as pequenas vitórias, as provas construídas, as decisões repetidas, o esforço acumulado em silêncio. Porque quando você começa a enxergar todas essas camadas, o sucesso deixa de parecer sorte e passa a parecer construção. E isso muda completamente o jeito que você joga o jogo. E quando você entende isso de verdade, você para de procurar atalhos e começa a respeitar o processo. Você para de comparar resultados e começa a observar padrões. Você deixa de perguntar por que não eu e começa a perguntar o que eu ainda não estou fazendo de forma consistente. Porque no fim, não é sobre quem teve mais sorte, é sobre quem conseguiu ficar tempo suficiente no jogo, ajustando, aprendendo e acumulando vantagem enquanto os outros paravam. E isso muda tudo, porque agora você não depende mais de um momento perfeito, você depende de repetição com direção. Você entende que não precisa de um grande acerto, precisa de vários acertos pequenos
menos ao longo do tempo. Você entende que não é sobre intensidade por alguns dias, é sobre constância por muito mais tempo do que a maioria está disposta a sustentar. E quando você entra nesse ritmo, algo começa a acontecer de forma quase inevitável, você melhora. Não de uma vez, não de forma explosiva, mas de forma contínua. E essa melhora contínua começa a se transformar em resultado. E esse resultado começa a abrir novas portas. E essas novas portas aceleram ainda mais o processo. E de fora, isso vai parecer sorte de novo. Vai parecer fácil. Vai parecer rápido. Mas você já sabe o que tem por trás. Você já sabe dos dias comuns, das tentativas que não deram certo, das vezes que ninguém estava olhando, das decisões que ninguém percebeu. E é exatamente por isso que agora a responsabilidade é sua. Porque você não pode mais fingir que não entende. Você já viu o jogo por dentro. Então a escolha é simples. Ou você volta para o automático e continua assistindo os outros crescerem, ou você assume o controle e começa a construir, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso, mesmo sem certeza. Porque no final, o sucesso não é algo que acontece com algumas pessoas especiais. É algo que se constrói por quem decide continuar quando a maioria para. Então a partir de agora, não importa se parece justo ou não, não importa se está rápido ou lento, não importa se alguém está na sua frente, o que importa é se você está fazendo a sua parte hoje. Porque é isso que, com o tempo, muda tudo. Então comece, continue, ajuste, melhore e não pare. Nos vemos na próxima. Disse.